Oi pessoal, então a gente vai parar um pouco as imagens e hoje a gente vai começar a trabalhar com texto. Então, só que a gente não vai ainda mexer com redes neurais. Não, nessa aulinha aqui, a gente só vai começar a entender como é que os textos são codificados para a gente conseguir usar eles nas redes neurais. Então, os códigos vocês podem baixar aqui, como sempre. A gente poderia usar o próprio código ASCII para representar cada letra que eu tenho no texto, como no exemplo aqui. O grande problema do código ASCII é que reordenando as letras eu tenho os mesmos valores, né? Então isso não ajuda muito para nossa rede. Só que a gente pode ter uma letra, um número para cada palavra que eu tenho dentro da minha sentença. Então aqui eu vou ter pro I o valor 1, pro love o 2, pro my o 3 e pro dog o 4. Dessa forma a gente pode reutilizar. Então aqui a gente tem eu amo meu cachorro e aqui eu tenho eu amo meu gato. Então a única palavra diferente aqui é gato, as outras eu continuo reutilizando o mesmo código. A palavra nova eu crio um novo valor para representar ela. Então eu tinha até o 4, ela vai ser o número 5. Olhando via código, a classe importante que a gente vai usar é o tokenizer, que está dentro de texto, de pré-processamento, do Keras e do TensorFlow. Essa é a hierarquia, onde está o tokenizer. Aqui eu tenho uma lista de... Então primeiro eu preciso importar ele. Aqui eu tenho uma lista de sentenças, de frases. Tenho as duas do exemplo anterior. Então tenho essa string e essa. Aqui eu estou instanciando um objeto, tokenizer. E o parâmetro que eu estou passando para ele é a quantidade de palavras. Então no máximo vai ter 100 palavras que eu vou usar no tokenizer. O que faz o tokenizer? Então ele cria tokens para as minhas palavras, ou seja, com esse método aqui fit, cria os números, né, que a gente mostrou antes. Então com esse método fit on text, a gente vai fazer o quê? A gente passa como parâmetro de entrada as sentenças, a nossa lista de frases, e ele vai transformar, através do tokenizer, vai transformar cada palavra que eu tenho aqui num número. E aqui ele cria o dicionário, acessando o word index do objeto tokenizer. Depois de chamar esse método aqui, a gente vai ter a relação entre palavra e número através de um dicionário. Então se a gente der um print desse dicionário aqui, ele vai mostrar algo similar a isso. Então a primeira palavra, a primeira string, que é o I, vai ter como chave, o valor dela vai ser 1, a chave my vai ser 3, e assim sucessivamente. Então se a gente adicionar uma nova frase na nossa sentença, essa aqui de baixo, you love my dog, a gente vai ter uma nova palavra a princípio, que eu tenho uma exclamação aqui junto do cachorro, né? Então, vocês acham que isso aqui vai ser um novo número? Vai ser uma nova... Na realidade não, quando a gente usa o tokenizer, ele desconsidera todos os caracteres especiais, né? Mas de qualquer jeito a gente tem uma palavra nova, que é o you. A gente tinha aqui antes o you love my dog, então o dog continua, a gente já tinha o my também, o love também, mas o you não, então o you se transforma no novo código, que é o 6. Aqui a gente está atualizando o código, né? Então a gente importou de novo, colocou todas as sentenças. Aqui a gente tem uma sentença bem maior, ó. A gente fez tudo que a gente estava fazendo antes e escreveu aqui na tela tanto o nosso dicionário, com a chave que é a string e o valor que é o código, quanto as sentenças, as sequências, desculpa. O que são essas sequências? São listas de listas, ou seja, cada lista interna dessas aqui é uma das frases que eu tenho ali em cima. Só que, como é que eu transformei a frase nesses números aqui? O que acontece é, eu já tenho o dicionário que faz a relação entre uma string e um valor. Quando eu chamo text dos sequences, a gente passa as sentenças, as listas de frases, e ele automaticamente, através do tokenizer, transforma a minha frase original nos números que representam ela. E o que vocês acham que acontece aqui nesse exemplo? A gente tem I really love my dog loves my manatee, que nem existe a palavra. E aí o que vocês acham que acontece com isso? Quando a gente passa essa sequência de strings para o tokenizer. O que acontece é que a gente perdeu um monte de informação. A grande maioria das palavras até foram classificadas, mas vocês veem que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, que ficou 4, né? E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, ficou só 3. Então a gente tem o my, ó, que é o 1, e o 3, que é o dog. Esse loves ele não conseguiu encontrar no dicionário, nem o manatee, então aqui está o que? A primeira sentença. Já a segunda a gente perdeu bastante informação, né? Então o que a gente pode fazer para contornar isso?
A gente tem um outro parâmetro que a gente pode passar para o tokenizer, que é o OOV token, no qual eu passo o que eu quero usar como token quando eu não encontrar no dicionário aquela palavra. Então, o que acontece? Basicamente, a gente cria um código. Ó, aqui a gente tem o código que representa o out of vocabulary, é o número 1. Então, sempre que ele não encontrar uma palavra que corresponda a alguma do dicionário deles, ele vai colocar o valor 1. É isso que está acontecendo aqui. Ó. Outra coisa que a gente pode fazer é usar o padding, que se chama. Para isso a gente tem que importar o pad sequences. Por quê? O que significa o padding? A gente vai normalizar o tamanho, né? Aqui vocês veem que a gente tem frases curtas, depois tem uma frase bem maior. Então, para resolver esse problema aqui e deixar tudo mais ou menos do mesmo tamanho, o que a gente faz? A gente cria o nosso, faz tudo que a gente já fazia antes, só que quando a gente tiver nossas sequências, aquelas listas de números, a gente vai passar como parâmetro para essa função pad sequences, que a gente vai normalizar essas sequências aqui. Então, por exemplo, eu ia ter uma lista grande e outras 3 listas pequenas nas minhas sequências. Então, quando eu passo ele como parâmetro pad sequence, o que ele retorna para mim é essa lista já normalizada com os valores, alguns valores zero no início, para deixar tudo do mesmo tamanho. Tem mais alguns parâmetros que eu posso usar. Se eu passar esse parâmetro aqui, padding post, eu estou dizendo que o padrão vai ser no início, né, os zeros, para normalizar o tamanho. Mas se eu botar padding igual a post, ele coloca no final, ele joga o padding já para o final lá do meu texto. Posso restringir também o número máximo de palavras. Então, para não ficar aquele monte de zero, se eu quiser dizer que eu, no máximo vai ser 5, a quantidade de palavras por sentença, a gente passa esse parâmetro na hora do pad sequences. Aqui eu botei max len igual a 5. E aí eu estou dizendo que vai ter 1, 2, 3, 4, 5 no máximo. O padding vai ser no final, porque a gente botou como post. E é isso. Então, frases maiores que 5 a gente vai perder a informação. A gente pode definir onde é que a gente vai perder essa informação, se é no início ou no final. Então, o padrão é perder no início, né? A gente estava com esse início aqui. E agora a gente botou o trunking para post, que é outro parâmetro que eu posso passar aqui. Então, antes a gente estava perdendo, ó, a gente estava perdendo o do e o you, ele estava cortando. Agora, como a gente botou para post, ele vai perder lá no final o amazing with. A gente vai usar essa base de dados, podem baixar daqui, usar isso também para baixar, ou o link de baixo. Basicamente é um dataset com detecção de sarcasmo no texto, em notícias. Então aqui o dataset basicamente é composto por 3 parâmetros. Um boolean que vai ter o valor 1 ou 0, para dizer se é ou não é sarcástico. O título da notícia e o link com o artigo real. A informação vem nesse formato aqui, de cima, e é só que a gente vai trabalhar com esse formato JSON. Então, arquivos JSON tem um formato específico. Basicamente, ele é uma lista de dicionários. Então, cada elemento que eu tenho, que eu vou representar, é um dicionário. Com a sua propriedade, como chave, 2 pontos, o valor que ele tem. Então, aqui eu tenho uma lista de dicionários, ó, que eu estou representando o que separa um cara de outro, que é a vírgula. Dentro de cada chave, eu tenho 3 informações. O link do artigo, que é esse cara aqui. O título, que nesse caso é esse. E o sarcastic, que é 1 ou 0, nesse caso é 1. Então a gente já formatou. Depois de estar pronto o nosso JSON, a gente vai fazer o quê? Como é que a gente carrega isso para código, né? Para memória? Então a gente importa o JSON, a gente tem essa API já para usar. Sempre usem o with para abrir um arquivo. Então aqui eu estou dizendo with, estou chamando a função open para abrir esse arquivo .json para leitura, read. Estou dando um apelido, né? As f. Eu estou dizendo o quê? Que a partir daquela biblioteca JSON eu vou chamar o método load, que vou passar para ele o arquivo que eu acabei de referenciar aqui. Ele vai carregar todo, ele já leu e passou para essa variável. Então, com essas 2 linhas aqui, essas 3 linhas aqui, eu já tenho todos meus dados carregados, que são esses dados aqui de baixo. Já está tudo já em memória aqui nessa variável. Eu vou criar 3 listas, uma das sentenças, uma dos labels, que é para dizer se é 1 ou 0, e uma dos links, das URLs. Aqui eu estou percorrendo todos os itens dentro de
do arquivo JSON e estou dando um append, estou adicionando nessas listas o respectivo valor a partir dessas chaves aqui. Então, o título do item, se é sarcástico ou não do item, e o link do item, a URL. Aqui alguns links que vocês podem brincar um pouco no código. Tem um exercício interessante que vocês podem tentar fazer, que é tentar brincar um pouco com esse dataset aqui de notícias da BBC, da rede britânica lá de notícias. Então vocês podem tentar transformar todo esse código, todo esse dataset em tokens. Usar todo esse código que eu já mostrei. Vocês podem desconsiderar as palavras não relevantes. Então aqui tem alguns exemplos de palavras não relevantes. Podem criar uma lista com as palavras que vocês querem desconsiderar. Na próxima a gente vai mexer com esses dados já codificados em tokens para usar nas redes neurais.